como se diz o nome das partes da casa em espanhol. Quer aprender? Então fica comigo até o final desse vídeo porque esse é o tema da aula de hoje. Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e nessa aula a gente vai aprender mais vocabulário. Eu fiz esse vídeo para que você possa aumentar o seu vocabulário em relação às partes da casa em espanhol. Por isso, não vá embora antes do final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito mais vocabulário, sem falar que eu acho que você vai considerar que é bem interessante conhecer os nomes das partes da nossa casa em língua espanhola. Tá pronto para começar? Então não vamos enrolar. Vámonos! Bom, estou compartilhando com você aí na sua tela o material da aula de hoje, você já vê aí partes de la casa, está escrito em espanhol, né? Então você já repara que a palavra casa em espanhol se diz casa, caça. Por que a gente fala caça? Eu já comentei isso em outros vídeos, mas é sempre válido reforçar. A palavra caça a gente vai ler dessa forma porque a letra S não faz som de Z em espanhol. É isso mesmo, a gente não tem dois S em espanhol. Então, um S só no meio da palavra faz som de S, não vai fazer som de Z. Isso é uma diferença que tem entre o português e o espanhol e que é muito importante, principalmente nos casos em que a gente encontra palavras que são idênticas entre os dois idiomas, mas que então a gente vai ter que lembrar para que a gente não fale casa em português, mas sim caça em espanhol e dessa forma a gente consiga soar mais fluente, né? Vamos agora dar uma olhadinha nas primeiras partes da casa que eu separei para a aula de hoje. Então você já está vendo aí 4 partes da casa em espanhol. Eu separei o nosso material em 3 grupos com 4 palavras em cada uma das telas e a dinâmica vai ser a mesma que você já deve estar acostumado caso assista às outras aulas aqui do canal. Eu vou te explicar, vou te falar como se pronuncia essa palavra e depois vou dar um tempo para que você possa repetir e praticar a sua oralidade. Vamos para a primeira parte da casa? A primeira parte que eu separei é a área externa, né? Toda casa, né? Apartamentos não, normalmente não, mas uma casa normalmente tem um jardim, uma área verde, né? Flores, árvores. Como é que a gente vai chamar jardim em espanhol? Jardim é muito parecido, a gente vai escrever de forma muito semelhante, como você pode ver aí, a gente vai dizer jardim. Por que a gente fala jardim? Primeiro, porque a letra J tem som de R. E a letra D com a letra I vai fazer DI. Dependendo da região em que você mora, você deve falar jardim, né? Que nem eu, jardim. Mas a gente não pode fazer J para a letra D. A gente tem que sempre manter ela com o som de D. Por isso, jardim. E além disso, essa palavra é masculina. Por isso, el jardín. El jardín. Vamos repetir para praticar? Vai lá então. El jardín. Próxima parte da casa para a gente conhecer é a sacada ou a varanda, né? Dependendo do lugar ou da casa, ela pode ter aí uns nomes diferentes. Pode ser varanda, pode ser sacada. Em espanhol, a gente vai chamar de balcón. E aí a gente tem que prestar atenção, porque isso é um falso cognato. Porque a gente pode pensar em balcón como balcão. Normalmente as palavras que terminam em ão em português vão terminar em on no espanhol. Mas não quer dizer que elas vão significar as mesmas coisas, e esse é um caso. A palavra balcón, então, não é balcão. Balcón é varanda ou sacada. Cuidado com os falsos cognatos. Inclusive, tem um vídeo bem recente de falsos amigos que eu coloquei aqui no canal. Eu posso deixar o link dele no comentário fixado e também na descrição, caso você queira conferir. Agora a gente vai repetir. Repara que essa palavra é masculina, então a gente diz el balcón. El balcón. Tua vez de repetir. Vamos para mais uma parte da casa e essa eu coloquei aí 2 nomes porque ela tem pelo menos 2 possibilidades. A sala, sala de estar, né? Onde fica o sofá, televisão, sala de estar. Como é que a gente fala sala de estar em espanhol? Uma das opções é simplesmente dizer la sala, da mesma forma como a gente fala no Brasil, né? A sala, la sala. Agora, como é que a gente vai falar de uma forma um pouquinho diferente? El salón. Então a gente pode também chamar de el salón e é a mesma coisa que sala. A diferença aqui, além da palavra, é o gênero. Salón é uma palavra masculina. Vamos repetir essas 2 palavras? Primeira palavra, la sala. Agora, el salón. Muito bem. Próxima parte da casa que eu separei é a cozinha e a gente vai falar cozinha de uma maneira bem similar até em português e espanhol. Em português a gente escreve cozinha com a letra Z e com NH.
Em espanhol a gente vai dizer e escrever de uma outra forma, né? A gente vai escrever como você está vendo aí com a letra C, coci, e ainda por cima a gente vai dizer na, não vai ser nha. Por isso, então, a gente diz cocina. É uma palavra feminina da mesma forma que no português. Então a gente diz la cocina. Tá pronto? Tá pronta para repetir? Então vamos lá, essa tá bem fácil. La cocina. Mais uma parte da casa que eu separei para te apresentar é uma parte muito importante, fundamental, né, para o nosso descanso, o quarto. Quarto, a gente pode dizer quarto também, vai escrever de uma forma diferente, mas eu separei essa palavra que é mais diferente para falar dessa peça da casa. Por quê? Porque a gente vai chamar de la habitación. Dependendo do país, você pode encontrar essa palavra para designar o quarto. E isso é importante porque habitação em português significa outra coisa, não tem nada a ver com o quarto, tem a ver com habitar, não é verdade? Tem a ver com a casa inteira, vamos dizer assim. No caso então de la habitación, a gente tem aí mais um exemplo de falso cognato até, né? Porque isso significa o quarto. Repara na letra H em habitación. Por que a gente não falou, por exemplo, habitación? Às vezes o aluno já fala inglês e aí quando ele vai aprender o espanhol, ele quer fazer esse som de R para a letra H porque está acostumado com a língua inglesa, né? Então é muito importante que você se lembre que a letra H no espanhol não tem som nenhum. E aí então, se ela tá ali, a gente só desconsidera, finge que não tá e aí pode falar habitación normalmente. Vamos repetir para praticar? Então agora vai ser a tua vez de dizer la habitación. Muito bom, agora a gente vai para mais uma parte da casa que é a lavanderia e como você pode ver, nós vamos encontrar uma palavra muito semelhante que é lavanderia. A parte mais desafiadora de uma palavra igual em português e espanhol é justamente a pronúncia. Isso porque, quando a gente encontra uma palavra idêntica no português, a tendência é que a gente tente falar ela em português, mas aí a gente tem que reparar nessas diferenças de pronúncia que tem entre uma letra e outra no espanhol. Primeira coisa que a gente tem que pensar é no som da letra V, que a gente vai dizer V, né? A letra V em espanhol, então ela não vai ter esse som de V em alguns países, na verdade na maioria dos países. Alguns países vão ter esse som de V, e aí talvez você vai encontrar as pessoas falando lavanderia, mas o mais comum é dizer lavanderia, lavanderia. É como uma letra B mais fraquinha, normalmente eu repito isso nos vídeos também para que você se lembre. Outra coisa interessante é a letra A. Você escutou, reparou que eu não disse lavanderia? Não disse, né? Por quê? Porque o som da letra A tem que se manter aberto, né? Tem que ser sempre letra A. Por isso, lavanderia, lavanderia. Repete para mim. La lavanderia. Muito bem. Outra palavra que pode ser um pouquinho pegadinha pra gente é a palavra banho. Banho significa banheiro, esse é o nome dessa parte da casa, então o banheiro se chama banho. Lembrando do som da letra A, né? Repara que eu não disse banho, eu disse banho, e além disso a letra O se manteve como uma letra O. A gente não transforma em U, porque o espanhol não faz isso. É uma palavra masculina, por isso a gente fala el baño. Fácil, né? Então chegou a tua vez de repetir, vai lá, el baño. Agora a gente vai para uma parte da casa que tem um nome bem diferente. Não é dessa forma que a gente fala em português. A sala de jantar. Sala de jantar. Muitas casas têm, né, um espaço específico para colocar a mesa e as cadeiras de jantar. Nesse caso, então, da sala de jantar, como é que a gente vai chamar em espanhol? A gente vai chamar de salón comedor, que é o lugar onde a gente vai fazer a nossa comida. Então, quando eu falo com você agora de comida, eu estou falando de refeição. A sala de jantar é onde nós fazemos as nossas refeições. Então, na hora da refeição, a gente pode se dirigir ao salón comedor. Salón comedor. Também, como se trata de um lugar, né, um espaço próprio para nós comermos, nas empresas, nas escolas, né, vai ser comum que nós tenhamos também um salão comedor. Nesse caso, a gente pode traduzir como refeitório. Mas agora vamos repetir essa palavra? Ela é um pouquinho maior, mas você vai conseguir, ela está bem fácil. Tua vez de dizer salón comedor. E aí, tá gostando da aula de hoje? Eu espero muito que você esteja curtindo esse vídeo.
Se você está gostando dessa aula, já clica no curtir, que é para não ir embora depois e esquecer de dar o like. Sabe por que esse like é importante? Porque me mostra que eu fiz um bom trabalho te trazendo essa aula, que você gostou e que eu consegui te ensinar espanhol de uma forma fácil, rápida e bem leve. Além disso, se você ainda não for inscrito ou inscrita no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para sempre receber um aviso quando entrar uma nova aula por aqui. Dessa forma, você vai continuar aprendendo espanhol comigo de graça, com vídeos novos toda semana e testes de vocabulário e estrutura do espanhol na aba Comunidade toda quarta e sábado. Gostou? Então não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ainda tem mais palavras para a gente conhecer e repetir, por isso, sigamos com a aula. Próxima parte da casa que eu tenho para te falar é o corredor. Corredor é uma palavra que a gente vai falar de uma forma completamente diferente no espanhol e nesse caso a gente chama de pasillo. Aqui eu sempre gosto de frisar, né? Quando aparece uma palavra que tem duas letras L's, eu gosto de comentar que para mim, com a variação do espanhol que eu gosto de falar, que seria rioplatense, eu digo pasillo, pasillo. Mas existem outras formas. A gente pode dizer pasillo, pasillo, pasillo. Essas são formas possíveis, então quando eu te disser para repetir, você pode repetir da forma que você gosta mais. Eu digo pasillo, porque eu falo mais parecido com os uruguaios, os argentinos. Você pode escolher a sua forma de dizer. E claro, né? Não vai esquecer que a palavra pasillo significa corredor. Provavelmente deve ter uma relação com a ideia de que é um lugar por onde nós passamos, né? Por isso, pasillo. Agora chegou o teu momento de repetir essa palavra para fixar a informação e praticar. Vamos lá? El pasillo. Muito bem, outra palavra masculina que representa uma parte da casa é a garagem. Em espanhol, a gente diz el garaje. Isso é interessante porque em português essa palavra é feminina, a garagem. Uma coisa que você precisa saber é que normalmente as palavras que terminam em agem do português vão terminar em arre no espanhol. E aí é interessante porque para nós as palavras que terminam em agem costumam ser femininas. Em espanhol, todas as palavras que terminam em arre são masculinas, o que significa que muitas palavras vão ser semelhantes em português e espanhol, mas elas vão ser heterogenéricas, ou seja, elas vão ser de gêneros diferentes. Num idioma a palavra tem um gênero, no outro idioma a palavra tem outro gênero. É o caso de garaje. Garaje termina em narre e por terminar com arre a gente tem que dizer el garaje. Vamos repetir essa palavra? Tua vez então de dizer el garaje. E o melhor sempre fica pro final, né? Por isso que eu digo para você nunca ir embora antes do vídeo acabar, porque sempre tem uma informação muito relevante mais pro finalzinho do vídeo. Nesse caso é uma dupla de palavras que podem nos causar muita confusão, mas a gente vai resolver isso agora de uma vez por todas. A gente tem que aprender a falar porão e sótão. Por quê? Porque por mais que não seja muito comum de repente nas casas brasileiras, em outros países vai ser muito comum que as casas tenham esses dois ambientes, e aí como é que a gente fala sobre eles em espanhol? É importante a gente analisar essas palavras juntas, porque assim você vai conseguir pegar aí a questão do falso cognato, né? A palavra que você está encontrando aí na sua tela é ático e sótano. Ático e sótano. Vamos lá. Se você prestar atenção na imagem, pelo menos era a intenção que eu tinha quando eu selecionei as fotos para esse vídeo, a imagem que está representada pela palavra ático, ela passa a sensação de um lugar que fica na parte de cima da casa. Nesse caso, qual é a parte de cima da casa, né? O ambiente que costuma estar em cima é o sótão, não é verdade? Sótão. Se a gente está acostumado a acompanhar de repente filmes, né, norte-americanos, é comum a gente ver sótão. Sótão fica em cima. Em espanhol, o nome dessa parte da casa é el ático. El ático. Eu já vou explicar a próxima palavra, mas antes eu vou te pedir para repetir. Repete aí, el ático. Muito bem. Agora a gente vai dar uma olhadinha na palavra que está do lado, el sótano. Essa parte da casa, pela imagem que eu coloquei aí, você consegue perceber que ela dá a ideia de um espaço que está embaixo da casa? Pois é, nesse caso, o que fica embaixo? É o porão, não é verdade? E aí é que tá a pegadinha, porque sótano lembra muito a palavra sótão, mas não quer dizer sótão, quer dizer porão. Por isso você tem que lembrar, porão
parte que fica embaixo da casa se chama sótano. Repete para mim, il sótano. E agora eu espero que você não se confunda se você encontrar essas palavras, principalmente a palavra sótano, que você se lembre. Sótano significa porão e ático significa sótão. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou da aula sobre as partes da casa? Olha, tem muitas outras partes da casa, utensílios domésticos, né? Tem muita coisa que a gente pode conhecer em espanhol ainda. Por isso, se você gostaria de sugerir um tema para uma próxima aula de vocabulário, coloca aqui nos comentários qual conteúdo você gostaria de encontrar aqui. Vocabulário sobre o que você gostaria de aprender. Me conta, porque dessa forma eu posso produzir uma aula bem legal, assim como essa, para você repetir as palavras, conhecer vocabulário novo em um próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e se gostou, não esquece de clicar no curtir, se inscreve no canal e ativa as notificações para que você possa continuar aprendendo espanhol comigo nos próximos vídeos. Eu vou deixar na tua tela um vídeo bem legal para que você siga aprendendo mais palavras e aumentando o seu vocabulário. Eu acho que você vai gostar. Então é só você clicar no vídeo que está aparecendo aí para seguir estudando comigo. Eu estou indo embora, mas volto com mais uma aula. Hasta pronto!